Você é filho ou criatura de Deus? Como que eu faço para ser adotado na família de Deus? Se eu sou adotado, será que eu nunca fui filho? Será que eu pertenci a uma outra família e agora eu vou pertencer à família de Deus? Essas e outras questões serão respondidas nesta vídeo, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E hoje chegamos na lição de número 11. E a lição de número 11 tem como título Adotados por Deus. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do verso 12 ao verso 17. Romanos, capítulo 8, do verso 12 ao verso 17. Hoje, então, vamos falar sobre mais um dos elementos do processo da salvação. Eu disse na última aula que são 5 elementos: regeneração, justificação, santificação, adoção e glorificação. E hoje nós vamos abordar o 4º elemento do processo da salvação, que é o elemento chamado adoção. Por isso que a nossa aula tem como título Adotados por Deus. E a lição de número 11, ela vai ser ministrada quase em todo o Brasil no dia 10 de dezembro, que é o Dia Nacional da Bíblia. Então faça alguma coisa, alguma menção sobre o poder, o valor da Bíblia Sagrada na tua aula, porque a Bíblia Sagrada não é só importante neste dia, ela é sempre importante, mas enfatize nesse dia, quem sabe você possa falar sobre a sola escritura, um dos legados do movimento da Reforma Protestante que nós acabamos de comemorar no dia 31 de outubro de 2017. Praticamente um mês e pouquinho atrás comemoramos o dia da Reforma, e um dos pontos da Reforma é a sola escritura, ou seja, somente as Escrituras. Adotados por Deus. Queridos, antes de falar sobre isso, eu só queria fazer um pequeno lembrete a vocês. Muitos de vocês me fazem pergunta por e-mail, no próprio YouTube ou no WhatsApp. Eu quero pedir perdão para vocês, porque eu não posso atender a todos. Por quê? Eu vou dar apenas um exemplo. No meu WhatsApp tem mais ou menos 1000 contatos, só para vocês terem uma ideia. Imagine, eu recebo em média por dia cerca de 30 perguntas. Então já imaginou? Por semana vai dar em média umas 120 a 130 perguntas. Eu não vivo só da obra, eu tenho um trabalho secular. Já fazem 3 meses que eu trabalho das 7 da manhã às 8 horas da noite. Eu chego aproximadamente umas 9h30 da noite em casa. E todos os sábados, quase todos os sábados eu trabalho até o meio-dia, e alguns eu trabalho até às 5 horas da tarde. Então pense vocês o volume de trabalho que eu faço, E se eu gostaria muito de atender vocês, mas infelizmente eu não posso. Isso é de coração, eu não posso atender vocês. Por quê? Por causa do meu excesso de trabalho. Eu tenho família, tenho outras coisas para fazer. Um dia eu estou orando a Deus para me dar uma estratégia aonde eu possa trabalhar exclusivamente no YouTube, Eu estou pensando em alguma coisa aí, Quem sabe daqui a um tempo eu venho falar isso com vocês, mas no momento eu peço perdão para vocês, tá? Continue mandando as suas perguntas, à medida do possível vou respondendo, tá? Isso talvez possa demorar um pouquinho, mas eu vou respondendo conforme a minha possibilidade, tá bom? Eu peço compreensão de vocês, que vocês me perdoem. Isso não é má fé do professor Fábio Segante. Eu não sou estrela, eu sou uma pessoa comum. Eu trabalho numa marcenaria,
Eu sou uma pessoa comum, igual vocês. Eu tenho as minhas tarefas, eu gostaria muito de auxiliá-los, mas é por esse motivo que eu não posso auxiliar vocês, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre adoção. O nosso autor trabalha na introdução assim: a adoção espiritual é uma bênção proveniente da obra salvífica de Jesus Cristo. Olha só, ele fala que a adoção espiritual. Então o que eu quero trabalhar com vocês, que nós fomos adotados espiritualmente. O que significa, Fábio? Isso significa que o ato espiritual, nós fomos adotados na família de Deus pela espiritualidade. Por quê? Porque isso nós perdemos na onde? No jardim do Éden. Então no Éden, tá? Adão ele nos representava. Ok? Ele nos representava, ele representava a humanidade. Ele peca, ele deixa de ter um relacionamento com Deus. Ele perde a aproximação que ele tinha com o Eterno. E isso afetou a mim e afetou a você. Então a adoção, ela trabalha na esfera espiritual. É por isso que nós nos tornamos filhos da ira. A pergunta que eu quero fazer para você é baseada no tópico primeiro. Olha o que diz o tópico primeiro. O conceito bíblico de adoção. Ponto 1. Conceito bíblico e teológico. O que significa a palavra adoção? No sentido bíblico, o ser humano caído em pecado é uma criatura e não filho de Deus. A minha pergunta é: Adão era ou não filho de Deus? O autor nos fala que, no sentido bíblico, o ser humano caído em pecado é uma criatura e não um filho de Deus. Querido, presta atenção. Adão, ele era o filho de Deus, tá? Ele era um filho de Deus. Ele foi uma criação do Eterno, mas ele era o filho de Deus. Lembra que a Bíblia diz que os filhos dos homens vieram e se casaram com os filhos de Deus? Lá em Gênesis, aí uma briga para saber quem são esses filhos de Deus. O que eu quero que vocês tenham na mente é o seguinte, que o conceito de filho, tá, é de Deus no Antigo Testamento tem a ideia daquilo que provém do Eterno. Então eu afirmo que Adão era filho de Deus, porque existia o conceito de que aquilo que provinha do Eterno era chamado filho de Deus. Os anjos têm essa nomenclatura dentro do conceito judaico, porque aquilo que provém do Eterno, aquilo que ele fez, são seus filhos. Tá? Então, ou seja, no ato da criação, ele cria os seus filhos. Então Adão, ele era um filho de Deus. É claro que com o pecado, ele foi destituído dessa posição. Perceba que a adoção espiritual é para devolver o status que o homem tinha. Ou melhor, vou melhorar essa minha nomenclatura, tá? A posição. Lembra que em Efésios a Bíblia nos informa, e 1 Pedro também nos informa, que Deus nos colocou nas regiões celestiais. O que significa posicionamento? Ou seja, nós perdemos esse posicionamento, mas como adotados, foi nos devolvido essa posição. Tá bom? Então, no meu ponto de vista, Adão era filho de Deus. Ele perde essa posição por causa do pecado. Ok? Esse é a minha colocação. Uma outra coisa que o autor traz muito importante aqui é que quando nós fomos adotados, o processo de adoção, ele nos traz um relacionamento mais íntimo com o Eterno. O autor nos traz a expressão Abba. A palavra Abba é uma palavra aramaica, tá? Que significa paizinho.
Desculpe-me os baianos, mas eu acho muito engraçado vocês falando, vocês falam painho, né? Painho, ou seja, é uma forma carinhosa de falar com o pai. Tem pessoas que são brutas, ô pai, não, é painho, paizinho, é uma coisa mais amorosa, mais fraternal. Ou seja, então quando nós fomos adotados, essa fraternidade foi também trazida por esse processo de adoção. Eu amo essa palavra, processo, porque tudo que é processo não vem pronto, tem que ter uma dinâmica. E como então eu e você fomos adotados? Daqui um pouco nós vamos ver isso. Ponto 2, benefícios da adoção. Então eu estava fora da família, agora eu fui incluído novamente na família. A minha pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: hoje, quando nós adotamos uma criança, essa criança pertence à nossa família antes da adoção. Ele pertencia a uma outra família. Ok, uma outra família. Agora ele entra na nossa família. A minha pergunta é: eu e você pertencia ou não à família de Deus? De que família você pertencia? De que família eu pertencia? A tua classe, que família eles pertenciam? Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Por direito de criação, todos os seres humanos pertencem ao Eterno. Todos. Mas, preste atenção, por direito de redenção, Ele nos comprou. E aqueles que aceitam a cruz, deu-lhe o poder de serem feitos, de entrarem na família de Deus espiritual. Ou seja, a partir do momento que você abraça a cruz, você tem o direito de se aproximar com o Eterno. Então, quais são os benefícios que essa adoção ela nos traz? São inúmeras. Uma delas é a segurança e a proteção. Quem tem filhos pequenos vai saber muito disso. O meu já vai fazer 19 anos de idade, o outro vai fazer 12 anos de idade. Quando eles eram pequenos, qual era o maior refúgio? Era o pai. Até hoje, para o maior eu sou a referência, para o menor eu sou a referência. Quando as coisas não vai bem, converse com o seu pai. Pede conselho para o seu pai. A namorada do mais velho sempre fala isso: converse com o seu pai. Ou seja, traz segurança, né? Ele chama eu de gogó, né? Aí quando eu vou viajar para pregar, para fazer alguma coisa, ele sempre fala para minha esposa, né? Mãe, e o gogó? O gogó não vai aparecer? Que dia que o gogó volta, né? É um gesto carinhoso que ele tem comigo dentro de casa, né? Mas por quê? Eu trago segurança. Então quando você entra na família do Eterno, o Eterno traz segurança. Imagina ter o Eterno como seu pai. Ou seja, ele traz tranquilidade, segurança, ele traz paz, ele traz tranquilidade, ele tira o senso de perturbação. Ele nos ajuda, ele nos guia, ele nos protege. Os benefícios são inúmeros. Ponto 3. Herdeiros da promessa. Quando nós fomos adotados na família, nós temos direito agora à herança. Ou seja, o que o pai tinha para distribuir a todos os outros filhos, tá? Todos os outros filhos, quando eu entro nessa família, presta atenção, eu também tenho direito. Ou seja, nessa família não tem exclusividade a filhos. Deus tem filhos prediletos? É claro que não, meus irmãos. É claro que não. Todos nós que aceitamos a cruz fomos adotados. O único filho legítimo do Eterno se chama Jesus de Nazaré. Ele é o primogênito, ele é o unigênito, ou seja, ele é o único da espécie que proveniente do Eterno, somente ele. Então por isso que a Bíblia diz que ele é o primogênito e também ele é o unigênito. Em aulas anteriores eu já expliquei essa diferenciação, tá? Ou seja, então todos nós seres humanos, em algum momento da vida, nós fomos adotados. Então nessa família não existe privilégio. Eu tenho mais preferência do que você. Não. A herdade, a herança do pai é dividida sem exclusividade. É partilhada a todos
ao mesmo nível, tá? Tópico de número 2, a adoção no tempo presente. Queridos, o tópico 2 ele é fantástico. A adoção no tempo presente. Ponto 1, parecido com o pai. Agora eu e você somos filhos. Eu não vou entrar nessa área agora, mas existem duas palavrinhas, no mínimo, em grego para filho, né? Uma é técnica, tecna, e a outra é huios. É tão interessante que o tecna é o filho imaturo. E o huios é o filho já maturo. Né? E Paulo vai brincar com essas duas palavras. Ora nós somos tecna, ora nós somos ruio. Ora nós somos imaturos, ora nós somos maduros. E no processo da adoção, ele tem a ideia da finalidade, ele tem a ideia daquilo que nós chamamos de teológico, ou seja, do final. Ele nos vê lá na frente como maduros. Mas na verdade nossa vida ela é uma construção. Nós vamos nos amadurecendo conforme vai passando o nosso relacionamento com Ele. E o tópico 2 vai trabalhar justamente essa ideia. Primeiro ponto, nós somos parecidos com o Pai. Ou seja, se você ficar muito como seu pai, você vai se parecer com ele de alguma forma. E a adoção tem essa característica de fazer nós nos parecermos com o Pai. Ou seja, se nós somos, entre aspas, filhos adotivos de Deus, e não herdamos, e não pegamos algumas características do Pai, deixa eu dizer uma coisa, você está com defeito de fabricação, né? Tem um pregador que fala isso, né? Quem não dá glória está com defeito de fabricação. Não sei se isso é verdade, porque a Bíblia diz que até o diabo crê e estremece, né? Não sei se isso é verdade. Tem pingus por aí também que dá glória a Deus. Não sei se isso é verdade, mas tudo bem, né? Então, se você não é parecido com o Pai em amor, em bondade, você está com algum probleminha de relacionamento com o Pai. Então, a adoção faz você parecer com o Eterno. Isso é muito interessante. Segundo ponto, ser amado pelo Pai. O processo da adoção. O que é um processo? São fases para chegar a um denominador comum. E é tão interessante quando eu vejo que ser amado pelo Pai, ou seja, o Pai fez um processo para te adotar. Qual foi esse processo? O processo da cruz. Ele entregou o seu bem, o seu filho, para morrer numa cruz, para que pudesse, dentro, vamos dizer assim, de um tribunal, né, conquistar, ganhar você novamente. Lembra da historinha do barquinho que eu contei para vocês? Daquele homem que fez a historinha do barquinho? Ela é fantástica. Né? O rapazinho fez o barco, foi brincar na lagoa, se perdeu, o barco foi embora. Um outro dia ele passa na vitrine, vê o barquinho lá, e ele entra e diz, moça, esse barco é meu? A moça disse, não é seu, ele pode ter sido seu, mas agora ele é meu. Se você quiser, vai ter que pagar. Ele vai na casa dele, pega o dinheiro e paga. Na hora que ele olha para o barquinho, ele olha para o barquinho depois de pago, ele diz 2 vezes, tu és meu. Na primeira eu te fiz, na segunda eu te comprei. Ou seja, o processo da adoção é o processo da cruz. A cruz te garantiu a possibilidade de ser adotado pelo Eterno, a possibilidade de ser parecido com Ele. Então, por isso é um ato de amor. Adoção é ser amado pelo Pai. Ele fez alguma coisa por você. A adoção exclui tudo ao teu respeito. A adoção é um processo exclusivo do Eterno. Ele quis te adotar. Ele não olhou para a tua aparência. Ele quis te adotar. Ele não quis saber se você era preto ou branco, se você era brasileiro ou americano. Ele não quis saber quem era você. Ele quis te adotar e colocar você dentro da família dele. Ponto 3. Os direitos e os deveres da adoção. É claro que quando você entra no processo da adoção, você é adotado, você vai ter deveres e privilégios. Qual é o privilégio? Nós já falamos, né? Você agora tem segurança, tem paz, tem harmonia, tem proteção. Você agora é amado, você agora é querido, mas você também tem deveres. Qual é um dos seus deveres? Odiar o pecado, renunciar ao mundo, a injustiça não pode ser sua amiga, ou seja, tudo aquilo que é maléfico, que é pecado, o dever seu é de se abster.
E os deveres é de amar a Deus sobre todas as coisas. O tópico 3 diz assim: a adoção plena no futuro. É tão interessante que a adoção, ela é um processo. Presta atenção no que eu vou dizer. Ela é um pouco diferente da santificação, porque a santificação tem que ir me mantendo. A adoção foi adotado na família e pronto. A santificação eu vou mantendo ela. Mas a adoção, ela tem também um aspecto escatológico, que a plenitude dela vai acontecer na eternidade. Porque até o nosso corpo vai ser transformado, até o nosso corpo foi adotado. Ele não passou por essa transformação ainda. Ele precisa transformar-se ainda. Ele precisa passar por essa transformação. Então, a adoção, ela também tem um aspecto escatológico. Ponto 1. Filhos eternos. Presta atenção. Nesse ponto, o autor está querendo nos informar o seguinte, que na eternidade nós vamos atingir esse estado pleno. O estado de filho vai ser completamente absorvido na eternidade. Ou seja, quando a incorrupção, aquilo que é corrupto, não existir mais. Quando nós revestimos a incorruptibilidade, aí sim nós vamos viver a essência do Huios. Lembra do Huios? A essência do filho. A essência plena, a maturidade no seu nível, no clímax, naquilo que nós chamamos de shalom, na completude, no máximo. Não vai faltar mais nada para eu ser filho do Eterno. O ponto 2 diz assim: esperando a adoção completa. Foi o que nós acabamos de falar aqui. Nós estamos aguardando essa adoção completa. Quando isso vai acontecer? Na eternidade. Então nós não fomos adotados completamente, é claro que fomos, mas o efeito dela se dará na eternidade. O ponto 3, a casa do Pai. E é tão interessante que para completar uma adoção, você vai para onde? Para a casa de quem te adotou. E nós estamos vivendo aqui, neste mundo. E este mundo ainda não é a casa do Eterno. Mas a casa do Eterno ainda será o nosso lar eternamente. Leva isso para a classe de vocês. A casa do Pai ainda te espera. Ela precisa ser habitada por mim e por você. Eu concluo essa aula dizendo o seguinte: enquanto esse dia não chega, vamos vivendo como filhos de Deus nessa terra. Ainda estamos peregrinos. Não temos uma morada fixa, mas vamos viver aqui, usufruindo deste processo lindo e maravilhoso que se chama adoção. E lembre-se, você pertence à maior família de todas, a família de Deus. Que o Eterno continue te abençoando até semana que vem, querendo Deus.